ela é absolutamente desorientadora. Nós temos enorme dificuldade de lidar com ela, com o crime, no âmbito do próprio judiciário. A par das deficiências notórias e das dificuldades que temos de lidar com a questão da criminalidade nesta área, o crack, pelas suas peculiaridades, ainda propicia maior perplexidade e maior desorientação. Os senhores sabem que no mundo todo tem essa discussão sobre a possível ou adequada estratégia de combate ao tráfico de entorpecentes. Aqui ou acolá se fala numa estratégia radical de descriminalização, outras vezes na descriminalização do uso. Vários tribunais já se manifestaram nesse sentido. Determinadas drogas se indica como não potencialmente gravosas e que poderiam, portanto, ser isentas de criminalização. Em suma, temos um debate bastante intenso nesta seara. Certamente isso será objeto do seminário, dos vários workshops. No próprio Supremo Tribunal Federal, antes mesmo do advento da lei de 2006, já havia uma jurisprudência bastante compreensiva em relação ao uso. E depois se faziam os distinguishing entre o uso e o comércio de drogas, e isto é mais ou menos algo comum na jurisprudência dos tribunais. Hoje, diante desta avassaladora prática com o crack, muito provavelmente essa técnica que, não raras vezes, era precária na sua utilização no nosso âmbito, agora se revela talvez de pouquíssima utilidade. Traficante e usuário muitas vezes estão em posições muito assemelhadas, se é que não se confundem em muitos casos, que diz respeito ao crack. E aí a dificuldade. Aplicar o princípio da insignificância como? Diante do quadro de continuidade delitiva, embora já tenhamos, na manifestação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aplicação, pelo menos para o crime resultado. Temos uma jurisprudência do ministro Peluso em relação a isto. Mas é fundamental que nós reconheçamos, pelo menos, esse estado de perplexidade agravado que nós temos com o sistema repressivo criminal em relação a esta droga. Sem dúvida nenhuma, ela contribui para aprofundar as nossas incertezas quanto à efetividade do sistema judicial, tal como ele está estruturado para uma efetiva repressão. E daí a necessidade de nós sairmos dessa nossa tradição solipsista e buscarmos entender o fenômeno na sua globalidade. Daí a minha palavra de elogio, mais uma vez, à iniciativa da Associação dos Membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, pela busca
dessa solução sistêmica ou global. É fundamental que nós discutamos o fenômeno em toda a sua complexidade. Já se disse e se repete que, em geral, para problemas complexos, em princípio existe sempre uma solução simples e, em geral, errada. É preciso que nós estejamos atentos a isso. E na matéria criminal, sabemos todos que há um certo fascínio, foi aqui, talvez, que frutificou com maior ênfase o direito simbólico. Não é? É aqui que, de quando em vez, há esses surtos de salvacionismos a partir da formalização de algumas relações. Os senhores vão de se lembrar que, a partir da base constitucional, veio, por exemplo, entre nós, a lei dos crimes hediondos. E, num dado momento, o Congresso respondia a todos os crimes graves cometidos e aos anseios da população por repressão com a transformação de novos crimes em crimes hediondos. Essa era a resposta comum. Nunca ninguém perguntava sobre a efetividade dessa iniciativa, ou poucos perguntavam ou questionavam esta opção. Mas era como se fosse um tipo de ópio institucional. Agora tudo vai se resolver porque tudo se convolou em crime hediondo. Hoje, pelo menos, creio que estamos mais críticos em relação a essa forte tendência do direito penal simbólico. E certamente sabemos que a complexidade do fenômeno, e o crack não nos deixa de esquecer essa complexidade, não nos permite responder com fórmulas simples, especialmente com o anúncio de uma repressão exorbitante, o problema grave que acomete a nossa sociedade, que afeta grupos específicos com graves danos para as pessoas, para as famílias, para a sociedade e para todo o quadro de segurança pública. De modo que eu gostaria de deixar essas palavras de incentivo a essa iniciativa da Associação dos Membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul, da universidade, com tanto apoio na sociedade local, porque, de fato, estamos a lidar com um tema que nos afeta a todos e que para o qual as respostas tradicionais se revelam ineficientes. Com todos os governadores, os secretários de segurança com que nós falamos em todo esse período de trabalho, nós constatamos a dificuldade adicional que as autoridades responsáveis pela segurança pública se defrontavam a partir deste fenômeno. Dizia-me, por exemplo, o governador de Alagoas que, no Estado, depois da consolidação do uso do crack, eram comuns 15, 20 homicídios na periferia, em geral, de jovens. Um sacrifício que não se justifica e é de difícil explicação. Por outro lado, as clivagens, as dificuldades na sociedade levam a situações extremas. Na mesma Maceió, me dizia a presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, quando
de uma das minhas visitas, e ela disse: ministro, num bairro próximo ao centro, ela dizia, se nós adentrarmos a uma dessas casas aqui hoje, certamente, casas pobres, nós vamos encontrar crianças acorrentadas à mesa ou à cama, porque a mãe quer evitar que elas saiam às ruas, porque elas vão ser vítimas do crack. É esse o quadro. É preciso realmente enfrentar com seriedade e realmente chamar a todos à responsabilidade. Certamente as fórmulas singulares, ainda que necessárias diante das situações concretas, elas respondem de forma inefetiva a esse tema complexo. Daí a necessidade dessa participação, dessa sinergia, desse trabalho que envolve os mais diversos setores e segmentos da sociedade, na repressão, na prevenção, na conscientização e, eventualmente, na própria repressão. Muito obrigado a todos os senhores, desejo um feliz congresso. Muito obrigado.